O universo de Game of Thrones está em franca expansão. A primeira das derivadas é House of the Dragon, que já é um sucesso, e a HBO está desenvolvendo também mais 6 projetos destas histórias das Crônicas de Gelo e Fogo criadas por George R. R. Martin. E neste vídeo aqui a gente vai falar sobre esses 6 projetos que estão em desenvolvimento e sobre 2 deles que estavam também saindo, mas que foram cancelados. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre todas as séries que estão em desenvolvimento do mundo de Game of Thrones. Além disso, no finalzinho do vídeo a gente vai falar de 2 que foram canceladas, só pra saber se vocês gostavam das ideias, né? O Martin já deu entrevistas falando que nada nunca é completamente descartado, então também há a chance dessas séries voltarem pro papel. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também darem uma olhadinha nos outros conteúdos nas outras redes sociais da oficina, nos nossos canais de agregador de áudio, né, dos podcasts, no Spotify, Deezer, onde você preferir. Nós temos um quadro só do universo de Gelo e Fogo, né, o Falar Morgulhos, que tem mais de 10 episódios já. A gente fez semanal enquanto estava saindo House of the Dragon e agora a gente vai falando de assuntos variados deste universo. Então, se você é fã desse universo de Gelo e Fogo, tem um podcast maravilhoso, cheio de teorias, cheio de análise, de tudo que vocês gostam para assistirem. Cada episódio tem mais de 1 hora ali, então é uma conversa bastante extensa e bastante divertida também. Bom, voltando aqui pro vídeo, a primeira série derivada de Game of Thrones é House of the Dragon. Ela continua em desenvolvimento, ela está sendo pensada, a história da Dança dos Dragões está sendo pensada para ser resolvida em 4 temporadas, mas essa série pode continuar mostrando também outras eras da dinastia Targaryen. Essa série não entra na nossa contagem porque ela já está sendo lançada. O primeiro dos derivados dessa lista aqui é a série do Serpente Marinha Corlys Velaryon. O personagem de House of the Dragon vai ganhar uma série solo que vai se passar antes dos acontecimentos que a gente está vendo agora na Casa do Dragão. Essa série vai mostrar como o Corlys ele fez o seu nome nos mares, como ele se tornou esse Lorde extremamente respeitado em Westeros. Ele tem até uma conversa com o Daemon sobre isso. Então, a história que a gente vai ver nessa série do Serpente Marinha, ela foi pincelada já na Casa do Dragão, nesta cena aqui. Unlike every other Lord of the Realm, I can say that I built my house's high seat with the strength of mine own back. Essa produção terá Bruno Heller, de The Mentalist, como o roteirista, e ele chegou na HBO com uma proposta diferente. Ele queria adaptar a Rebelião do Robert, uma das histórias mais fascinantes do mundo de Gelo e Fogo, que eu sei que todo mundo quer ver também, ganhando vida na tela, só que a HBO achou que era muito cedo para esse projeto acontecer. Quem sabe, se a série do Serpente Marinha der certo, ele não ganha ali uma carta branca para fazer finalmente a Rebelião do Robert. Falando rapidinho, Rebelião do Robert, a gente fez 5 vídeos falando da história completinha dessa rebelião e a playlist está linkadinha aqui em cima. Além disso, também temos um episódio especial do nosso Falar Morgulhos sobre esta época. Outro derivado em desenvolvimento, o segundo da nossa lista, é Dunk e Egg. Se passando 90 anos antes de Game of Thrones e quase 90, né, cerca de 90 anos depois da época de House of the Dragon, o live action baseado no conto do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos acompanha Duncan o Alto e seu misterioso escudeiro que esconde a sua origem Targaryen. Essa é uma história que pode dar gancho também para obras como a Rebelião do Robert, porque tem o Rhaegar, por exemplo, ele nasce conectado a alguns destes personagens, né? Ele não nasce diretamente na época que essa história se passa, ele nasce alguns anos depois, mas ele tem conexão com personagens dessa história aqui, então dá pra tudo ligar de um jeitinho com o outro aí, e essa Duncan Egg, ela está em desenvolvimento nos estágios iniciais. O Martin falou um pouco, mas não deu grandes detalhes dessa obra. E agora a gente chega em 10 Mil Navios, a história que vai contar os grandes feitos da princesa Nymeria de Dorne, a princesa dos Rhoynares que cruzou o Mar Estreito com 10 mil navios cheios de escravos e trouxe a liberdade a todos eles. Aquela história que a gente já ouviu falar da boca da Rhaenyra em House of the Dragon. Princess Nymeria led her Rhoynar across the narrow sea on 10,000 ships to flee their Valyrian pursuers. She took Lord Mors Martell of Dorne to husband and burnt her own fleet off Sunspear to show her people that they were finished running. E que vai mostrar os feitos de uma princesa tão genial e tão bem vista ao longo da história de Westeros, que também foi homenageada quando a Arya Stark decide nomear a sua loba como Nymeria, né? Então a Nymeria, ela está presente indiretamente tanto em House of the Dragon quanto em Game of Thrones, só pra gente ter uma noção de quão foda ela é. Ela também é responsável pela força que os Martell têm em Dorne. E se você quiser saber mais sobre essa história da Nymeria com os Martell, a gente falou disso no vídeo da Casa Martell, que tá linkadinho também aqui em cima. Assistam porque vale muito a pena. 10 Mil Navios deve se passar 1000 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e terá Amanda Segel, de Person of Interest, trabalhando
na série. Agora, saindo um pouco das séries em live action, daqui a pouco a gente volta. Teremos também animações focadas em expandir as histórias das Crônicas de Gelo e Fogo. Martin revelou que 2 séries animadas estão em desenvolvimento, mas contou a história apenas de uma delas, que será focada na dinastia Ichi, também chamada de o Império de Ouro, reino de Essos que é vagamente baseado na China Imperial. Martin falou sobre o assunto, disse que a arte inicial está impressionante e revelou que um jovem escritor está trabalhando no projeto. Agora, voltando para os live actions, a gente tem a série do Jon Snow, né? A única de todas essas produções aqui que cronologicamente se passará depois dos acontecimentos de Game of Thrones. Essa série vai mostrar o que aconteceu com o Jon Snow depois dele ir ao norte, né? E também trará de volta aspectos de Game of Thrones. Eu fiz um vídeo falando sobre essa série, falando de como eu tenho expectativa de que eles possam consertar alguns erros que cometeram ali no final de Game of Thrones, naquele final que deixou um pouco a desejar. Também tá linkadinho aqui em cima, tem um monte de link aqui, porque a gente já fez muito vídeo sobre este universo. Agora, chegamos, né, a gente já falou mais dessa série do Jon Snow, tanto em podcast quanto no vídeo que tá linkadinho aqui em cima, vários detalhes, teorias e tudo mais, então depois assistam. E agora vamos falar um pouquinho das séries canceladas. A primeira das séries canceladas ia mostrar um pouco mais da Baixada das Pulgas, que é aquela região pobre de Porto Real, né, região que é diversas vezes mostrada, tanto em Game of Thrones quanto em House of the Dragon. Em House of the Dragon, a Rhaenyra e o Daemon, eles descem lá pra Rhaenyra ver um pouco de como o povo vê a possibilidade dela se tornar rainha, né, dela sentir um pouco mais do povo aí. É bem legal essa cena, inclusive. É o lugar onde o Sir Davos de Game of Thrones foi criado. Essa série também estava em desenvolvimento, mas foi cancelada. E a outra série que estava em desenvolvimento, chegou a ter um episódio filmado, gravado e depois foi cancelada, é a série que mostraria A Longa Noite. A gente falou todos os detalhes do elenco que já estava contratado para essa série, que é bem impressionante, era um elenco bem empolgador. A série estava saindo, ia mostrar a Era dos Heróis, de Azor Ahai, mostrar os outros, né, os White Walkers, a fundação da casa Stark, a fundação da casa Lannister e muitas outras coisas, mas essa série foi cancelada após o episódio piloto ficar pronto. A série teria Naomi Watts, por exemplo, no elenco. E o George Martin falou que a HBO ficou com medo dessa série ser a primeira série derivada de Game of Thrones a chegar, porque ela era muito ousada, segundo palavras do Martin, e que essa série não está completamente descartada, talvez algum dia volte, né, e voltaria com outro elenco e tudo mais, mas assistam o vídeo linkadinho aqui em cima, que também a gente falou todos os detalhes dessa série. Bom, gente, agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual desses derivados vocês mais querem ver. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.